Então, nessa quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal começou o julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que exime as plataformas, as redes sociais, de qualquer responsabilização pelo conteúdo eventualmente criminoso que elas hospedem, que não foram elas que produziram, mas que elas hospedaram. Está em julgamento agora se elas têm direito a isso. As plataformas se ancoram hoje que elas só são obrigadas a remover conteúdo se houver uma decisão judicial. Quem é contra esse artigo diz que não dá tempo de ter decisão judicial, que às vezes o dano é causado imediatamente, que as plataformas têm que ter mecanismos para tirar do ar, sabendo que eles são criminosos, que não precisa um juiz dizer, certo? Exatamente, e mais do que isso, né? As plataformas, durante muitos anos, mantiveram grandes e largas equipes para fazer justamente moderação de conteúdo e afrouxaram cada vez mais. Demitiram todas essas equipes, tanto a Meta, que é dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, quanto o X, quanto todas elas, né? E não só com o pessoal, mas com o algoritmo, né? Eles afrouxaram de maneira geral o controle do conteúdo. Eles não estão nem aí. Eles, baseado nisso daqui, dizem que tem o argumento de que qualquer mudança nesse artigo implica perda do direito à informação, da liberdade de expressão e blá, 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 blá. Mas, na verdade, é que são justamente essa brecha legal que é usada pelos golpistas, por exemplo, para incitar a população contra o sistema eleitoral e a urna eletrônica divulgando mentiras, para estimular o golpe, para estimular malucos que vão se explodir na frente do Supremo Tribunal Federal. E eles dizem que eles não têm nenhum problema com isso. Felizmente, isso está entrando em pauta, finalmente, de julgamento, já que o Congresso sentou em cima dessa regulamentação. E, até onde a gente consegue apurar, há uma maioria provável no Supremo para que esse artigo seja, no mínimo, modificado. E modificado para aumentar a responsabilização e a punibilidade das plataformas. Isso ainda, obviamente, vai ser objeto de muita negociação e votos e conversas no cafezinho entre os togados, mas eu vejo com uma chance de ter algum tipo de responsabilização das plataformas para que elas não ajam mais de maneira, a meu ver, irresponsável. Isso é um lado, mas tem um outro lado também. Qual que é o outro lado também? O governo federal fez um longo processo de estudo sobre o uso monopolista que as plataformas fazem nas suas áreas, seja na venda de propaganda, seja na transmissão de dados, e elaborou um projeto que deve começar a tramitar no ano que vem, 2025, já no começo do ano, para regulamentar as plataformas, não no aspecto que o Supremo está julgando, mas no aspecto econômico. Ela transfere para o CAD, Conselho de Defesa Econômica, a responsabilidade de nominar quais são as plataformas que têm quase monopólio. Isso já foi feito nos Estados Unidos e na União Europeia. E lá, as plataformas que foram nominadas como semi-monopolistas foram o Google, a Amazon, o TikTok, a Meta e a Apple. Por quê? Porque se você quer vender alguma coisa para ser usada num telefone da Apple, você tem que pagar um pedágio para a loja de aplicativos da Apple. Se você quer fazer algum anúncio digital, você está na mão do Google e de outras plataformas, e a mesma coisa vale para a Meta e para todas as outras. E aí, o que significa isso na prática? Significa que o CAD, que precisaria ser reforçado com pessoal, gente, estrutura para dar conta de fazer esse serviço, passaria a fiscalizar ativamente esse semi-monopólio das plataformas digitais, que são estrangeiras todas elas, vamos lembrar, né? A maioria é americana, mas também tem chinesa. Tem, TikTok. Então, o que a gente deve assistir ao longo de 2025 é uma diminuição da margem de ação das plataformas digitais no Brasil, seja pela decisão do Supremo, seja pela ação do CAD, caso esse projeto do governo federal venha a passar. Eu perguntei para o secretário Marcos Pinto, que é do Ministério da Fazenda e é o responsável por esse projeto, qual era a estratégia para tentar aprovar isso no Congresso, já que o lobby... Já é a segunda ou a terceira tentativa de responsabilizar e regulamentar as plataformas, porque já teve pele das fake news, já teve julgamento no Supremo, já tiveram várias iniciativas que floparam por causa da reação bolsonarista, que foi muito alimentada pelas próprias plataformas. Exatamente. Então, o que ele me respondeu? Eu falei, olha,
a gente optou estrategicamente para ir pelo lado econômico, porque a gente espera ter com isso o apoio até da oposição, ou de parte da oposição. Então, por incrível que pareça, um dos primeiros interlocutores do governo nessa questão foi o Novo, que é um partido que faz acirrada oposição ao governo, mas é liberal na economia. Mas o Partido Novo foi muito contra o PL das fake news, que chamou assim justamente uma campanha dos bolsonaristas, né? Justamente por quê? Porque tratava do conteúdo. Então, esse projeto do governo não tem absolutamente nada de conteúdo. Isso ficou lá para o Supremo na discussão do artigo 19. O que está sendo discutido aqui é exclusivamente a responsabilidade econômica e o monopólio. Se você hoje é um grande banco, você depende das empresas estrangeiras para poder fazer transações via celular e você vai pagar um pedágio para elas. Se você é um grande anunciante, você também depende das plataformas estrangeiras para conseguir anunciar e eles podem cobrar de você o que você quiser. Então, empresas brasileiras, grandes empresas brasileiras, podem vir a se juntar nesse esforço do governo de tentar regulamentar as plataformas. Então, nada está decidido, vai ser uma larga batalha, mas me parece que essa estratégia de dividir a questão do conteúdo, deixar no Supremo e pegar a questão econômica e botar no Congresso, dá alguma chance de haver algum tipo de regulamentação para uma coisa que é completamente festa da Selma hoje em dia. Eu acho que a estratégia de fatiar é uma estratégia que está sendo esboçada desde 2023, quando o PL das fake news flopou. Desde então, eles estão tentando encontrar um caminho para fazer isso e, pelo que você está dizendo, esse caminho avançou, já conseguiu sair da primeira fase. Exato. Vamos ver as próximas. Vamos acompanhar esse assunto, porque tá aí o golpe, para nos lembrar que isso é absolutamente fundamental. Os próprios golpistas mencionam isso repetidas vezes nesse relatório. Foi um instrumento absolutamente fundamental a manipulação e o uso das plataformas digitais, das redes sociais, para eles quase alcançarem o objetivo deles. Sem plataforma, do jeito que está, sem esse bunda lelê, não ia ter acampamento do jeito que teve no Brasil inteiro. Toda a campanha de desinformação, gabinete do ódio, tudo que aconteceu desde a eleição e sobretudo depois da posse do Bolsonaro, tudo isso aconteceu num território de rede social sem nenhuma regulamentação. Então, o caldo de cultura formado nas redes sociais que acabaram dando em 2022 tem a rede social na origem, na essência. E vamos lembrar que o melhor amigo do Bolsonaro nos Estados Unidos depois do Trump é o Elon Musk, do X, que é o... Você está sendo generoso com o Bolsonaro. Pelo menos ele gostaria que fosse. Elon Musk, deixa pra lá. Então, acho que... Tá bom, chega de boa notícia, né? Então, já tô coçando aqui, não dá pra falar assim, tanto otimismo sobre esse país. Thaís Bilenque tá me chutando por baixo da mesa, vocês não estão vendo. Bom,